Aproveitando que a gente vai falar de livro de RPG e Homebrew, se você for fazer qualquer compra na Jambo Editora, utilize o nosso cupom de desconto Signatos10 para ter 10% de desconto. É para qualquer produto, mas o cupom é por tempo limitado, então aproveita logo essa semana e já faz a tua compra. E aí pessoal, aqui fala com vocês o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Homebrew. E conversar um pouco sobre isso em aspectos de ordem paranormal, ver como que se encaixa. Primeiramente eu vou explicar 3 coisas nesse vídeo. O primeiro que é Homebrew, e depois eu vou explicar um pouquinho sobre tipos de narradores e qual tipo eu sou, digamos assim, antes de ir em si pro tema do Homebrew. Primeiro, eu queria falar que Homebrew é tipo regra da casa, digamos assim. Em inglês, a descrição seria cerveja artesanal, né? Cerveja feita em casa. Mas em português, assim, no RPG de mesa, a gente normalmente fala regra de casa. O que é a regra de casa, para quem não conhece? É alguma regra que não tem no livro e você decidiu utilizar na sua campanha. Então vamos dar um exemplo aqui em ordem paranormal. Não existe um sistema, por exemplo, de você... Vamos lá, eu vou dar um exemplo que eu acho que não tem em ordem, por exemplo. Lá em regras adicionais, nós temos o sucesso automático, que seria, se você tira 20, você automaticamente acerta o ataque independente da DT dele. Ou o teste, não precisa ser necessariamente ataque. Mas existem alguns sistemas que existe uma falha crítica, que é quando você tira 1 no dado naturalmente. Ordem paranormal acaba sendo muito mais difícil, porque já que você joga muitos dados, a chance de você tirar 1 no dado que você ficar é muito baixo. Mas como que funcionaria essa regra na maioria dos sistemas que tem? Alguma coisa péssima acontece. Então seu personagem tropeça e fica caído, ele deixa a espada cair, ele não só erra o ataque como acerta um amigo ou coisas do tipo. Então, normalmente é assim que funciona a falha crítica, né? E não tem isso em ordem paranormal. Não tem essa regra até onde eu saiba, tá? Mas se tiver, ok. E isso, se não existir no livro e você decidir adaptar isso para sua mesa, você está fazendo um homebrew. Você está modificando uma regra ou criando uma regra que não existe e trazendo para sua mesa. Claro, existem muitos outros tipos de regra que você pode fazer. Aquela clássica, o personagem fez alguma coisa muito legal que não era possível, mas você deixou, porque não importa. Ele tá usando uma coisa que é uma arma, que não é uma arma, mas ele utilizou um bagulho que só pode usar com arma, né? E aí você deixou ele passar, sei lá, ele encantou com amaldiçoar a arma, sei lá, alguma coisa que não é arma, pode ser um rádio que ele joga em alguém, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. De certa forma, isso aí é uma adaptação, é você modificar um pouquinho a mesa e você deixar algumas coisas fluírem que não poderiam fluir por causa da regra em si do RPG. E eu gosto de definir algumas coisas antes de falar homebrew. Existem tipos de narradores e existem os narradores que não usam muito homebrew, os narradores que usam menos. E eu categorizaria que existe o narrador flexível e o narrador adaptativo. O que seria cada um desses, né? Eu quero falar isso para vocês poderem entender algumas coisas. O adaptativo é aquele mestre que normalmente vai usar muito homebrew, porque ele normalmente utiliza um sistema só e ele utiliza esse sistema para jogar várias outras coisas. Então, por exemplo, existe alguma pessoa que ele usa D&D e aí ele quer fazer um RPG cyberpunk, ele continua utilizando D&D no Cyberpunk. Eu chamo isso de um mestre adaptatista, né? Que ele adapta o sistema a poder utilizar nesse conceito do mundo. Então, não faz sentido você trazer todas as atas e do mesmo jeito as regras de D&D para fazer um mundo cyberpunk. Até pode dar certo, mas é quase toda certeza que você vai ter que fazer algumas mudanças. Seja criando armas novas, seja modificando alguns alcances de ataques à distância. Você vai ter que criar toda a parte, digamos assim, se for um RPG onde você possa implantar partes corporais. Você vai ter que fazer todo esse lance. E isso é um mestre adaptatista para mim, que ele fica adaptando. O adaptativo acaba usando muito homebrew. E existe o flexível, que eu me considero um narrador flexível, que é aquele narrador que, dependendo do que ele for jogar, ele utiliza um sistema para isso. Então ele vai jogar Cyberpunk, ele escolhe lá Cyberpunk 20, Cyberpunk Red para jogar. Ele vai fazer um RPG medieval fantasioso, ele pega D&D. Vai fazer um RPG sobre investigação, ele pega Ordem Paranormal. Então isso para mim é o flexível. E o flexível acaba não usando muito homebrew.
E por eu me definir esse tipo de mestre, eu quero falar para vocês que eu nunca usei muito homebrew na minha vida, mas eu sou adepto ao uso do homebrew. Eu adoro fazer homebrew quando eu acho que cabe para mesa, quando eu acho que homebrew vai fazer o tema do RPG fluir melhor e fazer mais sentido. Então, depois dessa introdução longa aqui nesse vídeo, antes de falar mais um pouquinho especificadamente agora sobre Homebrew e Ordem, eu só queria falar para vocês seguirem a página Ordem Paranormal News lá no Instagram. É uma página de notícias de Ordem Paranormal, que está sempre passando aí as principais informações desse universo que a gente tanto gosta. Então, segue lá no Instagram, Ordem Paranormal News. E se você quer me ver narrando, eu faço uma campanha chamada Final Fantasy Esper War. Eu vou botar aí no final do vídeo, vai aparecer uma playlist. É nesse canal aqui que eu tô botando aí embaixo, é Explorer Clan. E no final do vídeo eu vou botar uma playlist com todos os episódios, se você quiser assistir ou só deixar rodando para ajudar aqui o canal, o outro canal também no caso, faça isso por mim. É um RPG que eu tô narrando, então eu gostaria muito de ter esse apoio lá para quando eu trazer minhas mesas de ordem já ter uma galera por lá me esperando. Então é isso. Agora, partindo mais para o tema, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o uso do homebrew em ordem durante a trajetória. Para quem não sabe, o homebrew é algo presente em ordem há muito tempo. Praticamente todas as campanhas de Ordem Paranormal, o Selbit faz homebrew. Praticamente porque eu não lembro se na primeira ele fez exatamente. Eu sei que ele fez muito erro de sistema na primeira. O que acontece? O Ordem não tinha um livro físico e pronto só para ele desde o início. O Selbit utilizou outros sistemas. Então ele começou utilizando Exo Terrorist e depois passou a utilizar chamado de Cthulhu, ok? Que são dois sistemas de RPG. Para quem não conhece muito bem, cada RPG tem seu sistema, e aí você lê sobre o sistema e tem as suas regras. A Ordem Paranormal não tinha um sistema há um tempo atrás. E o Selbit praticamente fez homebrew durante todo esse tempo, então ele fez muita coisa que não existia. Não existe transcender, até onde eu sei, em chamado de Cthulhu. Não existe aquelas perícias que ele passou pra galera em desconjuração daquele jeito que ele passou, né? Aquelas habilidades especiais não existiam em chamada de Cthulhu. Ele fez uma adaptada, ele criou as trilhas, ele foi mudando. Ou seja, a Ordem Paranormal, principalmente em desconjuração, era meio que carregado de homebrew. Tanto que o fez foi com que o Selbit desistisse de ficar fazendo isso e criar seu próprio sistema também. Ou seja, não demonizem homebrew, porque o Selbit já fez muito homebrew. Ele só não fez muito homebrew no sistema dele, porque o sistema foi feito para ele jogar e para as pessoas em volta jogar. Lógico que o RPG é feito para poder ser jogado por qualquer um, mas logicamente o Selbit fez um sistema do jeito que ele gostaria, para ele não precisar fazer nenhuma modificação durante a mesa. Então, essa era a primeira coisa importante de homebrew. Homebrew sempre existiu em ordem e não tem problema você fazer. E agora eu quero falar sobre dois conceitos. É legal fazer homebrew, que eu já falei algumas vezes que e também falar um pouquinho sobre o uso exagerado e a parte de cuidado ao fazer homebrew. Primeiro, eu acho muito interessante fazer com homebrew, como eu já disse, para você adaptar a mesa para o tema que você quer. Então, eu vou dar um exemplo rápido. Existe das minhas campanhas que ela é feita para parecer um survival horror, ou seja, você tem que catar itens e sempre fazer uma gerenciação de recursos, ok? Para poder sobreviver. Não fazia sentido para mim nessa campanha deixar os ocultistas com frascos infinitos. Então, o que eu fiz é que os frascos eles gastam toda vez que eles entram numa cena e utilizam um ritual. Parte do frasco de elemento dele, dos elementos ritualísticos que ele tem, é um pouco gasto. Ou seja, eles não têm como ficar infinitamente fazendo isso. Às vezes eles vão ter que escolher. Eu utilizo o meu frasco aqui, faço um ritual, ou eu guardo e tento ganhar dessa criatura de outra forma. Então eles vão ter sempre isso na cabeça deles. Às vezes não vale a pena gastar, porque o que está atrás da porta pode ser pior. Dessa forma a gente consegue aprofundar melhor e criar algo que funciona mais com o tema.
claro, contanto que isso não fique pesado, você não acabe pegando muito no pé dos jogadores e coisa do tipo. E existem os homebrew de sistema, digamos assim, mais fortes, que seriam os homebrews de você mudar algo na ficha do personagem. Ou seja, criar uma trilha nova é um homebrew muito pesado, porque você pode criar ou uma trilha fraca demais, ou no caso uma classe, se você quiser, ou você criar algo fraco demais ou forte demais. E isso é um grande problema de homebrew. Ou você criar algo desequilibrado que não vale a pena alguém vir para essa classe, alguém que tentar subir de next nela, porque não vale a pena, ela é fraca. Ou você cria algo que é extremamente forte e que vai fazer com que os jogadores que jogarem com as trilhas ou classes normais se sintam prejudicados. Isso estou dando um exemplo em ordem, né? Então, você tem que ter cuidado na hora de fazer um homebrew. Você tem que ver com as pessoas da mesa se isso tá de boa, se você não desequilibrou, se você não puxou algo para um lado, digamos assim, um pouco caótico de se mexer. Ou seja, tenham cuidado na hora de fazer um homebrew. Eu queria aproveitar e passar uma outra dica de homebrew, né, que seria utilizar a soqueira em ordem paranormal como uma arma. Eu utilizei isso na campanha que eu jogo, chamada Signatos, está aparecendo aí do lado. Quem quiser dar uma conferida, tá lá no canal do Filho do Chocobo. Recentemente acabou o último episódio. Então, o que acontece em questão de soqueira como arma? Não vai ter muita prejudicação, porque se o meu personagem, o Gian, ele utilizasse um martelo ou até mesmo uma katana, ele ia conseguir fazer os mesmos combos e com praticamente a mesma força, porque se ele utilizasse arma pesada, blá blá blá, ele ia ter praticamente a mesma quantidade de dados exato ou até um pouco mais. Então, em si, não é tão prejudicial, por exemplo, você utilizar uma soqueira. Por mais que isso seja um homebrew, né? E um homebrew que o Selbit demoniza um pouco, né? Já que ele, pra ele não vê sentido falar que um pugilista existe em ordem paranormal, tem como você dar soco em criatura. Não é num sentido de ser possível no sistema que ele fala isso, é mais no sentido interpretativo que ele fala. Então, ele acaba tendo esse pensamento. E se você tem esse pensamento também, que não faz sentido um pugilista, dá uma conferida nesse vídeo que eu vou botar aqui aparecendo já na tela, para você poder dar uma conferida aí nas minhas interpretações sobre utilizar um pugilista na mesa. Esse vídeo vai ficando por aqui, um agradecimento a todos os apoiadores desse canal que também estão aparecendo aí na tela. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.